Imagine estar diante do Deus Todo-Poderoso e escolher enfrentá-lo, não por ignorância, mas por orgulho, não por acidente, mas por decisão. Hoje, você vai conhecer 8 histórias reais de pessoas que desafiaram a vontade divina e pagaram com o que tinham de mais precioso, a própria alma. E o mais assustador, muitas delas eram líderes, profetas, até discípulos, gente que viu milagres, que ouviu a voz de Deus, que caminhou lado a lado com a verdade e mesmo assim se perderam. Porque existe algo mais perigoso do que ser um inimigo declarado de Deus. É fingir que está ao lado dele, enquanto o coração já está longe. E é justamente esse tipo de engano que destruiu vidas, famílias, reinos e selou destinos eternos. Não são lendas, não são metáforas. São registros históricos e espirituais que continuam ecoando até hoje, como um grito de alerta para todos nós. Você já se perguntou o que acontece com quem brinca com o sagrado? Com quem troca a verdade por prestígio, riqueza ou vaidade? E se eu te disser que alguns foram tragados pela terra, outros consumidos por fogo, teve aquele que morreu comido por vermes, e um que enlouqueceu até se tornar como um animal. E ainda teve um que caminhou com o próprio Jesus, mas terminou sozinho, desesperado, enforcado, com a alma em trevas eternas. Esses não são apenas personagens de uma história antiga. São espelhos que nos mostram até onde o ser humano pode chegar quando ignora a voz do Altíssimo. Este vídeo não é para entreter, é para despertar. Cada caso aqui é como uma sirene celestial, mostrando que Deus é amor, sim, mas também é justiça. E aqueles que zombam da sua vontade descobrem cedo ou tarde que brincar com o eterno tem um preço alto demais. Um preço que nem a própria alma consegue pagar. Então, antes de continuar, respire fundo. O que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você enxerga sua fé, suas escolhas e seu futuro. Porque no final, a pergunta que realmente importa é: você está desafiando a vontade de Deus ou se rendendo a ela? Fique até o fim, porque essa jornada vai revelar verdades que muitos evitam, mas que você precisa conhecer agora. Eles não apenas questionaram um homem, eles afrontaram o próprio Deus. Corá, Datã e Abirão não eram homens comuns. Eram líderes, chefes de famílias, influentes entre o povo de Israel. Mas foi justamente esse poder que subiu a cabeça e os levou à ruína. A história começa no coração do deserto, quando o povo de Deus marchava sob a liderança de Moisés. Mesmo tendo presenciado milagres como a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo e o maná caindo do céu, havia entre eles aqueles que não estavam satisfeitos com a liderança escolhida pelo Senhor. Corá, da tribo de Levi, reuniu 250 homens, influentes, e desafiou Moisés e Arão dizendo: toda a congregação é santa, porque vocês se exaltam acima do povo do Senhor. Era um ataque direto à autoridade divina. Eles não estavam apenas desrespeitando Moisés, estavam rejeitando o próprio plano de Deus. Moisés, profundamente angustiado, se prostra diante de Deus. Ele sabia que aquela rebelião não era uma simples disputa política, mas uma provocação espiritual. Era o orgulho humano confrontando a soberania divina. Deus, então, dá uma resposta que ficaria marcada para sempre na história de Israel. Moisés reúne o povo no dia seguinte e faz um anúncio chocante: se esses homens morrerem de morte natural, então o Senhor não me enviou. Mas se a terra se abrir e os engolir vivos, então saberão que desprezaram ao Senhor. O silêncio paira no ar. Os rebeldes, confiantes, permanecem diante das tendas com suas famílias. É então que o chão começa a tremer. Um estrondo atravessa o acampamento. A terra se abre com fúria e diante de todos Corá, Datã, Abirão e tudo o que lhes pertence é tragado para as profundezas. Gritos, pânico, desespero.
e o solo volta a se fechar, selando um dos julgamentos mais aterrorizantes já registrados nas Escrituras. Mas a história não termina aí. Um fogo desce do céu e consome os 250 homens que apoiavam a rebelião. Eles foram destruídos num instante. O povo de Israel presencia algo impossível de esquecer. O preço de desafiar a vontade do Altíssimo não é apenas a morte, é a condenação da alma. O eco dessa tragédia ecoa como um alerta vivo. Deus não divide sua glória com ninguém, e aqueles que tentam usurpar o que é dele enfrentam consequências que ultrapassam a compreensão humana. Essa não foi apenas uma punição. Foi um lembrete celestial de que existe uma linha invisível e sagrada que jamais deve ser cruzada. Quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, o abismo não hesita em se abrir. E este foi só o primeiro sinal, porque ao longo da história bíblica outros tentaram o mesmo caminho e todos eles pagaram com a própria alma. Se a tragédia de Corá nos mostra a punição que recai sobre quem afronta abertamente a liderança de Deus, o segundo exemplo revela algo ainda mais sombrio: a morte que espreita os que tentam enganar, o Espírito Santo. Ananias e Safira pareciam um casal comum entre os primeiros cristãos. Viviam em meio à comunidade de crentes em Jerusalém, onde todos compartilhavam seus bens com generosidade e fé. Inspirados por essa união, muitos vendiam propriedades e entregavam o valor aos apóstolos, confiando que tudo seria usado para ajudar os necessitados. Mas Ananias e Safira tomaram uma decisão diferente. Eles venderam um campo e decidiram esconder parte do valor, levando apenas uma quantia simbólica aos apóstolos. Até aí, nada os obrigava a doar tudo. O problema não foi a quantia, mas a mentira. Eles fingiram entregar o total da venda, buscando reconhecimento, respeito e status entre os fiéis. Em outras palavras, mentiram não apenas para os homens, mas diretamente para Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, confronta Ananias. Por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E naquele exato momento, Ananias cai morto no chão. A comunidade fica em choque. Jovens se aproximam, enrolam o corpo e o levam para fora, para ser sepultado. Horas depois, Safira entra sem saber do que havia acontecido. Pedro a questiona sobre o valor da venda e ela confirma a mesma mentira. Ele então pronuncia a sentença: os pés dos que sepultaram seu marido estão à porta e levarão você também. E ela também cai morta diante de todos. O que poderia ser apenas um deslize se transformou num sinal poderoso do céu. Deus estava estabelecendo uma verdade fundamental. Não se brinca com a presença do Espírito Santo. O temor se espalha entre todos os que ouviram a história. Não se tratava apenas de um castigo físico, mas de uma separação espiritual definitiva. O casal não apenas morreu, eles selaram o próprio destino eterno. A alma de Ananias e Safira foi marcada pelo engano, pelo orgulho e pela tentativa de parecer algo que não eram. Era a corrupção vestida de piedade. O julgamento foi público, instantâneo e irreversível. E tudo isso aconteceu dentro da própria igreja, no coração da fé cristã. A mensagem é clara: Deus vê o oculto, Ele conhece os corações. E os que tentam usar a fé para benefício próprio, manipulando a verdade, pagam um preço alto demais, um preço que ecoa até a eternidade. E essa lição nos leva diretamente ao próximo capítulo sombrio dessa jornada, onde a queda de um rei mostra o perigo de se afastar da obediência. Se Ananias e Safira foram marcados pela hipocrisia dentro da fé, o próximo personagem caiu por algo ainda mais trágico: a desobediência camuflada de boas intenções. O rei Saul foi o primeiro monarca ungido por Deus para governar Israel. Tinha tudo para ser um líder grandioso,
Era alto, forte, carismático e escolhido diretamente pelo profeta Samuel. Mas com o tempo, seu coração começou a se inclinar mais para o aplauso do povo do que para a voz de Deus. E isso selou sua ruína. Em um dos episódios mais marcantes de sua história, Saul recebeu uma ordem direta do Senhor: destruir completamente os amalequitas, povo inimigo de Israel, e não poupar nada, nem pessoas, nem animais. Era um juízo divino. Mas Saul desobedeceu. Ele poupou o rei Agag e o melhor do rebanho, justificando depois que faria sacrifícios ao Senhor. Uma tentativa clara de maquiar sua rebeldia com religiosidade. Quando o profeta Samuel chega, a verdade é exposta. "Por que ouço balidos de ovelhas se você cumpriu a ordem?" pergunta ele com tristeza e indignação. Saul tenta argumentar, mas é interrompido por uma das frases mais fortes da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar. Com essas palavras, Samuel deixa claro que Deus não está interessado em rituais vazios ou justificativas piedosas. O coração de Saul havia se desviado e sua queda já estava decretada. Samuel anuncia que o Senhor havia rejeitado Saul como rei. E mais, que um novo escolhido estava sendo preparado, um homem segundo o coração de Deus. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se afasta de Saul e um espírito atormentador passa a perturbá-lo. A paz é arrancada de dentro dele e a alma do rei entra num abismo sem retorno. A trajetória de Saul se torna um mergulho cada vez mais profundo na escuridão. Perde o controle emocional, tenta matar Davi movido pela inveja, consulta uma médium, coisa abominável ao Senhor, e termina sua vida de forma trágica, suicidando-se em campo de batalha. Ele não apenas perdeu a coroa, perdeu a conexão com o céu. A alma que um dia foi ungida, agora está mergulhada na condenação. Saul é o retrato perfeito de alguém que começou bem, mas permitiu que a vaidade, a pressa e o medo tomassem o lugar da obediência. Seu fim não foi apenas físico, foi espiritual. E essa lição prepara o terreno para o próximo episódio dessa jornada de juízo. O rei que ousou roubar a glória de Deus e pagou com um destino ainda mais humilhante. Se Saul caiu por não obedecer, o próximo personagem caiu por um pecado ainda mais audacioso: aceitar para si a glória que pertence somente a Deus. Herodes Agripa I era rei da Judéia, um homem poderoso, cercado de pompa, bajuladores e festas públicas. Ele já havia demonstrado sua crueldade ao mandar matar Tiago, irmão de João, e prender Pedro com a intenção de executá-lo. Mas o que selou seu destino foi algo que muitos hoje ainda subestimam: o orgulho desmedido. Em um dia marcado para celebrações políticas, Herodes se apresenta ao povo com vestes reais de brilho reluzente. Quando começa a discursar, a multidão o ovaciona, gritando: "Voz de Deus e não de homem!" E, em vez de rejeitar a blasfêmia, Herodes aceita. Ele se deixa adorar como uma divindade. No mesmo instante, o julgamento de Deus cai sobre ele como um raio invisível. O livro de Atos descreve com precisão o que aconteceu. Imediatamente, um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e ele morreu comido por vermes. O rei que se exaltou foi reduzido a nada diante dos olhos humanos e celestiais. A descrição é chocante: uma morte lenta, repugnante e totalmente oposta à imagem de poder que ele cultivava. O corpo majestoso que subia em púlpitos agora era devorado de dentro para fora. Não houve guerra, não houve traição, não houve veneno. Apenas a ira divina contra o orgulho que tenta ocupar o trono que pertence ao Altíssimo. Herodes não apenas morreu, ele foi exposto. Serviu como sinal claro de que Deus não tolera ser substituído. A glória que ele possui não pode ser dividida.
Nenhum ser humano pode, impunemente, tentar vestir a roupagem do Eterno. A multidão que minutos antes gritava eufórica, agora assistia à queda do Deus de carne com horror. Não era apenas uma morte, era um julgamento. Era a alma de Herodes sendo arrancada do corpo diante do trono do verdadeiro rei. E o mais impressionante, tudo isso aconteceu de forma pública. Foi uma demonstração celestial para toda Jerusalém, para os crentes, para os incrédulos e para as gerações futuras. Herodes tentou roubar a glória de Deus e pagou o preço com sua alma. Assim como Corá foi engolido pela terra, Ananias caiu morto ao mentir, e Saul foi rejeitado pela sua desobediência. Herodes encerra essa sequência de quedas como um alerta final. Toda tentativa humana de se exaltar acima de Deus é uma trilha direta para o juízo. Mas há ainda mais, porque até quem hesita no momento certo pode ser coberto por condenação eterna. E é essa figura trágica que surge no próximo capítulo. A sequência de juízos divinos continua, agora com uma figura que não ousou desafiar a Deus com palavras, mas com um gesto silencioso de desobediência. Uma simples olhada para trás. Esse foi o preço pago pela mulher de Ló. Quando o pecado de Sodoma e Gomorra atingiu o limite diante dos olhos do Senhor, Deus enviou 2 anjos com uma missão clara: destruir completamente aquelas cidades corrompidas. Mas antes, havia um plano de misericórdia. Ló e sua família seriam poupados sob uma condição: fugir imediatamente e não olhar para trás. Era uma ordem clara, direta e carregada de simbolismo. Não se tratava apenas de um gesto físico, mas de um rompimento total com o passado. O olhar para trás representava apego, dúvida, hesitação diante da vontade soberana de Deus. Mas no momento da fuga, com o céu em fúria e o fogo descendo como julgamento, a mulher de Ló desobedece. Ela se vira, e naquele instante, seu corpo é transformado em uma estátua de sal, uma imagem congelada no tempo, um monumento da desobediência. Ela não gritou, não blasfemou, não confrontou os anjos, apenas olhou. Mas esse olhar custou tudo. Ela perdeu a vida, a salvação e a alma em um só segundo. Seu erro foi sutil, mas mortal. A ordem era clara: não olhar. Mas o coração dela ainda estava preso à cidade em chamas. Talvez aos bens, à rotina, aos laços ou até à aparência da cidade. Ela hesitou, e sua hesitação a condenou. Naquele momento, o que Deus estava mostrando era profundo. Não há espaço para meio termo entre o juízo e a salvação. Ou você obedece por completo, ou está rejeitando a própria mão que tenta te resgatar. A mulher de Ló virou símbolo de todos que tentam caminhar com Deus, mas continuam olhando com saudade para o mundo que Deus está tentando destruir. Jesus, séculos depois, alertaria seus seguidores com uma frase curta, mas cheia de peso: lembrem-se da mulher de Ló. Ele não se referia apenas à tragédia dela, mas à lição eterna que carrega. A alma que hesita no momento da decisão, que desobedece mesmo no detalhe, está declarando sua fidelidade ao passado e não ao propósito de Deus. A mulher de Ló ficou para trás, literalmente. Ela não apenas virou uma estátua, ela virou um lembrete eterno do que acontece com os que resistem à mudança divina. E assim seguimos, descendo mais fundo nessa jornada de exemplos sombrios. Porque se olhar para trás trouxe destruição, o que dizer de quem se exaltou tanto a ponto de ser rebaixado ao nível mais humilhante da existência humana? É isso que nos espera no próximo capítulo, com um rei que se achava Deus e acabou vivendo como um animal. Se a mulher de Ló foi transformada em sal por um simples olhar para trás, Nabucodonosor foi reduzido a um animal por olhar para
Se mesmo com orgulho e declarar: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu imenso poder e para a glória da minha majestade? Essa pergunta, feita em alto e bom som por um dos reis mais poderosos da história, selou seu destino. Nabucodonosor era rei da Babilônia, construtor de impérios, conquistador de nações. Foi ele quem destruiu Jerusalém, levou cativos os judeus e tentou apagar sua fé, impondo um novo estilo de vida, novas línguas e até novos deuses. Mas Deus, em sua paciência, deu a esse rei pagão uma chance, uma revelação direta do céu por meio de um sonho misterioso interpretado por Daniel. Um sonho de uma árvore magnífica que seria cortada, representando o próprio rei. A advertência era clara. Se Nabucodonosor não reconhecesse que o Altíssimo domina sobre todos os reinos, ele seria derrubado. E mesmo com o aviso celestial, o rei não se humilhou. Passado um tempo, enquanto caminhava pelo palácio e contemplava sua glória, ele se exalta. E antes que terminasse suas palavras, uma voz vinda do céu o interrompe. Ó rei Nabucodonosor, a soberania foi tirada de você. Naquele instante, ele enlouquece, é expulso do convívio humano. Passa a viver entre os animais, comendo capim como boi, seu corpo se cobre de orvalho, os cabelos crescem como penas de águia e as unhas como garras de aves. O maior rei do mundo agora rasteja como uma criatura, selvagem, não por um dia, não por uma semana, mas por 7 longos anos. Sua mente foi arrancada, sua dignidade destruída e seu trono entregue ao esquecimento. Tudo porque tentou tomar para si a glória que pertence somente a Deus. No final desse período sombrio, algo muda. Nabucodonosor levanta os olhos para o céu e é restaurado. Seu entendimento volta. Ele reconhece a soberania do Altíssimo e declara com os próprios lábios que Deus é eterno e que nenhum ser humano pode resistir ao seu poder. Mas ainda assim, as marcas permanecem. A alma de Nabucodonosor foi profundamente atingida. Ele teve a rara oportunidade de se levantar novamente, mas sua história é um marco eterno. O homem que tentou se igualar a Deus foi humilhado até o pó da terra. Essa narrativa não é apenas uma lição sobre orgulho. É um lembrete brutal de que, quando o ser humano se exalta, Deus o abate. E mesmo que haja arrependimento, o preço da arrogância é alto. Porém, há quem não tenha a mesma chance de se reerguer. Há profetas que se venderam por ganância e foram apagados sem segunda chance. E é essa figura trágica que nos espera no próximo capítulo. Se Nabucodonosor teve a oportunidade rara de se reerguer após o juízo divino, o próximo personagem desta jornada não teve a mesma sorte. Balaão, o profeta que ouviu a voz de Deus, acabou se perdendo pela ganância e pagou com a alma. Sua história é singular e perturbadora. Balaão não era um homem qualquer. Ele tinha dons espirituais verdadeiros, reconhecia o Deus de Israel e tinha acesso a revelações celestiais. Mas quando o rei de Moabe, Balaque, o chamou para amaldiçoar o povo de Israel, oferecendo-lhe ouro e prestígio, Balaão vacilou. Ele sabia o que Deus queria. Sabia que Israel era um povo abençoado e que não poderia ser amaldiçoado. Mas o brilho das recompensas falou mais alto. Mesmo advertido pelo Senhor para não ir, Balaão insistiu, tentando encontrar brechas, torcendo a vontade de Deus a seu favor. Era a teologia da conveniência, obedecer, mas apenas até onde não atrapalhasse os lucros. A narrativa chega ao auge quando Balaão, montado em sua jumenta, é confrontado por um anjo invisível. A jumenta vê o anjo e se recusa a seguir, sendo espancada por Balaão, até que o milagre acontece. O animal fala. A jumenta abre a boca e questiona seu dono.
um sinal poderoso de que Balaão estava espiritualmente cego, incapaz de perceber o juízo que se aproximava. Mesmo assim, ele segue adiante. E embora, ao final, não consiga amaldiçoar Israel, pois Deus o impede, Balaão encontra outro meio de atingir o povo de Deus. Orienta o rei Balaque a seduzir os israelitas com mulheres moabitas e idolatria. O plano funciona e o povo cai em pecado, atraindo sobre si a ira do Senhor. Balaão, ao invés de obedecer a Deus, tornou-se cúmplice de uma queda em massa. Ele vendeu sua vocação, alugou sua fé, trocou o sagrado por moedas de prata. O fim de Balaão é trágico e direto. Durante a guerra contra os midianitas, ele é morto à espada, junto com os inimigos de Israel. Um profeta morto entre os pagãos. Seu nome passa a ser sinônimo de corrupção espiritual, de engano disfarçado de piedade. E nos livros do Novo Testamento, ele é citado como exemplo de tudo o que não se deve fazer com o dom de Deus. Balaão poderia ter sido lembrado como um profeta fiel, mas terminou sua vida como um traidor do céu. Sua alma foi vendida, sua história virou alerta. E o mais aterrador é que ele conhecia a verdade e, mesmo assim, escolheu o erro. Assim como Corá desafiou a autoridade, Ananias mentiu para o espírito, Saul desprezou a obediência, Herodes usurpou a glória, a mulher de Ló hesitou no juízo e Nabucodonosor caiu no orgulho. Balaão representa todos os que negociam o eterno por migalhas terrenas. E ainda resta o mais emblemático de todos, aquele que caminhou com o próprio Cristo e ainda assim o traiu com um beijo. E agora chegamos à queda mais emblemática de todas, não a de um estranho, nem a de um rei pagão ou profeta corrupto, mas de alguém que esteve ao lado do próprio Filho de Deus, Judas Iscariotes, um dos 12, um homem que caminhou com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinamentos, participou das multiplicações, presenciou ressuscitações. Ele segurou o pão da vida em suas mãos e, mesmo assim, escolheu o caminho da traição. A alma de Judas não caiu de uma vez. Ela foi se corrompendo aos poucos, sorrateiramente. Ele cuidava da bolsa do grupo, sendo responsável pelas finanças dos discípulos. Mas o Evangelho revela que ele roubava pequenas quantias. Era um coração dividido, presente nas ações, mas ausente na fé. E então veio o momento decisivo. Os líderes religiosos, sedentos por eliminar Jesus, encontraram em Judas o canal perfeito. Ele se aproxima deles e pergunta: "O que me darão se eu o entregar?" E ali se cumpre uma profecia milenar: 30 moedas de prata, o preço de um escravo. A cena que se segue é uma das mais sombrias das Escrituras. No jardim do Getsêmani, com a noite como testemunha, Judas se aproxima de Jesus com um grupo armado. E o sinal da traição é um beijo, um gesto de intimidade usado para trair o mestre. "Com um beijo entregas o Filho do Homem?" pergunta Jesus. Mas Judas não responde. Seu nome, seu rosto, sua história, tudo está agora gravado nas páginas da eternidade como símbolo de traição suprema. A partir daquele momento, Judas se vê engolido pela culpa. Ele tenta devolver as moedas. Vai até os sacerdotes e diz: "Pequei, entregando sangue inocente." Mas é tarde demais. Eles não aceitam o dinheiro de volta. E Judas, desesperado, joga as moedas no templo e sai, sozinho, abandonado por aqueles que o usaram. Ele não busca perdão, não corre de volta a Jesus, não se prostra. Ao invés disso, toma a decisão final, tira a própria vida. E sua alma se afasta para sempre da luz. Diferente de Pedro, que também negou o mestre, mas se arrependeu e foi restaurado, Judas se entrega à condenação. Sua morte não é apenas física, é espiritual. A alma que caminhou com a verdade preferiu se unir às trevas. Judas não foi empurrado. Ele escolheu a cobiça, escolheu o plano terreno, escolheu os homens ao invés do Deus encarnado. E esse é o alerta mais profundo de toda essa sequência de quedas.
Até mesmo os que andam perto da luz podem escolher a escuridão. Até mesmo quem conhece a verdade pode vendê-la. E o preço sempre é a alma. Assim, a jornada desses 8 personagens se fecha como um espelho eterno. Um espelho que mostra que Deus é paciente, mas também justo, que sua misericórdia é imensa, mas sua santidade é inviolável. Eles desafiaram a vontade de Deus e pagaram o preço com a própria alma. A pergunta que resta é: qual caminho nós escolheremos seguir? Se essas histórias tocaram você de alguma forma, se em algum momento você sentiu o peso dessas escolhas, a urgência desse alerta ou a verdade cortante por trás de cada queda, então este vídeo cumpriu seu propósito. Essas não são apenas narrativas antigas, são avisos vivos de que o juízo de Deus não falha e de que cada decisão conta. Mas agora é com você. Se essa mensagem fez sentido, não deixe ela morrer aqui. Se inscreva no canal agora mesmo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que precisa ser entregue a mais pessoas, que vidas podem ser alcançadas antes que seja tarde demais. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Talvez seja exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir hoje. Juntos, podemos espalhar a verdade, fortalecer a fé e abrir os olhos de quem ainda caminha no limite. A sua inscrição, o seu comentário e o seu compartilhamento são como sementes, e cada uma delas pode gerar um fruto eterno. Deus te abençoe.